Estamos de volta com o nosso programa Direito do Consumidor, falando das relações de consumo. Hoje nós vamos abordar um tema que interessa ao futuro da humanidade e que tem muito a ver com o nosso comportamento no nosso dia a dia. A palavra é consumerismo. Veja bem, consumerismo. Esta palavra não consta no nosso dicionário Aurélio, por exemplo. Então, é um neologismo muito diferente de consumismo. O que é, então, o consumerismo? O consumerismo tem a ver com o consumo responsável, com o consumo consciente. E o consumidor pode, efetivamente, contribuir com o futuro da humanidade, se comportando de uma maneira consciente. Então, esse consumerismo tem muito a ver com a questão ambiental. Por exemplo, se nós temos os rios poluídos, esses rios estão poluídos exatamente em razão do nosso comportamento de consumo. Nós lançamos lixos, esgoto nos rios e, efetivamente, polui. Então, é o nosso comportamento que agride o meio ambiente. Se nós temos, por exemplo, uma construção de uma usina nuclear, aqui no nosso caso, Brasil e Angra dos Reis, essa usina está sendo construída exatamente porque nós estamos demandando energia elétrica. Então, se a usina nuclear venha causar algum tipo de impacto ambiental, é decorrente do nosso comportamento. Se nós temos um ar poluído, se a atmosfera está poluída, é exatamente porque nós estamos lançando muitos gases na atmosfera. Nós estamos usando o carro efetivamente. Afinal de contas, nós poderíamos diminuir o uso do carro, por exemplo, fazendo uso compartilhado do carro. Mas o que a gente observa nas ruas, o trânsito, por exemplo, na cidade de São Paulo, já é impossível. Milhares de veículos, cada veículo com um consumidor. Né? Se as pessoas resolvessem compartilhar o carro com mais 3 amigos, efetivamente poderíamos ter menos 3 carros por cada grupo de 4, mas a gente não faz isso. Se a gente utilizasse mais eficientemente ou melhor os serviços públicos de transporte, provavelmente teríamos menos trânsito, portanto, menos poluição nas ruas. Se nós temos, por exemplo, degradação das florestas, do Amazonas, por exemplo, é exatamente porque nós estamos consumindo bens móveis que utilizam aquele tipo de madeira. A gente poderia fazer uma opção por uma madeira reciclada, por exemplo, ou reciclável. Né? Então, a gente tem muita responsabilidade no futuro da humanidade. Por exemplo, se na China tem lá a questão envolvendo direitos do trabalho, direitos sociais, exploração de mão de obra barata, porque nós estamos comprando um produto chinês em razão do preço, mas a gente deixa de lado a questão social, na medida em que a gente faz opção simplesmente pelo preço. Então, o nosso comportamento é determinante no futuro da humanidade. Consumerismo, então, é exatamente isso, consumo consciente, um consumo responsável. Então, esse grau de consciência que a gente precisa, eu, como professor, precisa implementar, precisa criar essa consciência nos nossos jovens, para que nós tenhamos uma humanidade, um futuro mais responsável, que a gente continue viabilizando a vida no nosso planeta. Então, o consumo consciente depende da formação, da educação, que a gente ainda deve muito aos nossos jovens. Por exemplo, o que a gente observa na televisão são publicidades bombardeando, dirigidas diretamente à cabeça, dirigida à criança, para que ela se comporte de uma maneira inapropriada no que diz respeito à alimentação, por exemplo. Se a gente observar a programação dos canais de televisão aberta durante o dia, a quantidade de publicidade oferecendo alimentos que podem causar danos à saúde do consumidor, jovem principalmente, é uma coisa absurda.
Então, significa dizer o seguinte: nós não desenvolvemos um aparato jurídico de fiscalização suficiente para controlar e regular a publicidade dirigida à criança. E, efetivamente, essa criança se comporta de maneira prejudicial à sua saúde, e a gente já observa uma quantidade substancial de jovens, de crianças obesas no Brasil. O que já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a população já beira a 70% acima do peso. Ou seja, 70% da população americana já está acima do peso, exatamente em razão do seu comportamento de consumo. E não é só a obesidade. Evidentemente, essa obesidade traz problemas, por exemplo, para a circulação, para o coração. Enfim, consumerismo tem a ver muito com a nossa responsabilidade, com a nossa consciência no que diz respeito ao futuro da humanidade. Nós precisamos, de fato, implementar. E esse canal de comunicação na Rádio MEC, que é uma rádio que tem exatamente a preocupação com a educação, né, é fundamental que a gente aborde, né, que a gente volte a falar desse tema de educação para o consumo. E é importante que as empresas, né, que desenvolvem suas campanhas de responsabilidade social incluam, né, além da questão meramente ambiental, a questão da educação para o consumo. É fundamental que a gente conte com o apoio do empreendedor, do empresário, no que diz respeito a desenvolvimento de campanhas de responsabilidade social, com esse viés de consumerismo. Então, meu amigo consumidor, pense muito antes de consumir um produto. Pense na origem desse produto, se ele vem da China, se ele vem da Índia, e comece a se preocupar como esse produto foi desenvolvido, que tipo de responsabilidade social tem essa empresa. Por exemplo, você consumidor que utiliza telefone celular, né? No Brasil nós já temos mais aparelhos de celular do que linhas fixas. Então, os aparelhos de telefone celular têm uma vida útil muito curta, de ano em ano, por exemplo, você troca. E, efetivamente, esse aparelho tem uma bateria que é muito agressiva ao meio ambiente. Será que esse seu fabricante tem algum tipo de campanha para recolhimento dessas baterias? Então, se você tem 3, ou 4, ou 5, ou algumas opções de marca de telefone celular, e se eles são similares, faça a opção por aquela marca que tem algum tipo de campanha de recolhimento, por exemplo, de bateria de celular, porque certamente isso ajudará o meio ambiente, ajudará a nossa construção de uma sociedade mais ética, de um meio ambiente mais saudável, enfim, de um comportamento de consumo responsável e solidário. Portanto, faça a sua parte, consumidor. Você é a razão determinante de uma empresa. E se você, com o seu grau de consciência, começa a escolher produtos e serviços de empresas que têm algum tipo de preocupação social, certamente você está ajudando a transformação do futuro do nosso planeta. Então, até a próxima. Grande abraço e olho vivo.